Vamos falar sobre métodos de leitura. Essa parte aqui é um pouco mais técnica, tá? Eu trouxe aqui alguns métodos de leitura para abordar com vocês. O primeiro método seria a leitura sequencial, que é o modo como geralmente as pessoas leem, que é ler palavra por palavra, parágrafo por parágrafo, da esquerda para a direita, de cima para baixo. E aí é uma leitura que você geralmente faz normalmente, quando você lê um livro. Né? E geralmente quando um livro exige uma compreensão profunda, ou é literatura, né, livro de ficção, ou quando você quer ter uma visão geral do texto, vale a pena você ler dessa maneira. Então essa leitura sequencial é a leitura padrão, é aquela leitura que a gente já costuma fazer com todos os nossos materiais, aqui pelo menos nós brasileiros, né? Outro tipo de leitura é skimming, que é uma leitura rápida para ter uma visão geral do texto. Então, muitas vezes, essa leitura rápida ela pode ser feita quando você pega um livro novo na mão e você tem que ter uma ideia geral do que está rolando ali antes de começar a leitura. Eu não sei vocês, mas eu tenho às vezes necessidade de ter essa visão mais abrangente antes de entrar em conteúdos mais específicos. Então, se eu estiver lendo um livro mais técnico, que tem muita coisa ali, eu gosto de ter uma noção geral dele para depois entrar nos capítulos especificamente. Então, essa leitura rápida, esse skimming aqui é isso. Scanning é outro método de leitura, que é quando você escaneia o texto com os olhos mesmo, procurando informações específicas, como datas, nomes, conceitos, fatos específicos, citações. Então você não vai ler todo o texto, você bate o olho nele para encontrar essas informações específicas. Isso é especialmente útil quando você está procurando algo rápido num material de referência, você não vai ler o texto inteiro, você só bate o olho para ver se você encontra ali o que você precisa. E aí, veja, especialmente assim em artigo científico, por exemplo, ou um livro mais técnico, seria uma segunda leitura que você pode usar para marcar, né, com cores ali, com marcadores, essas informações, se elas forem úteis. Então, se você estiver lendo um livro de história, por exemplo, um livro de sociologia, talvez marcar as datas e os nomes seja algo que você queira fazer, que vai ser útil para a sua leitura como um todo, né? Fazer essas marcações assim. Depende sempre do seu objetivo com a leitura. Então, você vai escolher um método de acordo com o seu objetivo. Esse que é o negócio. Então, assim, o que eu preciso desse livro? Por isso que você tem que ter um propósito para a leitura. A partir desse propósito, você vai escolher quais os melhores métodos para você. O pessoal fala muito sobre leitura dinâmica, né? Mas o que é a leitura dinâmica? É uma técnica para você ler mais rápido. Você pode pesquisar sobre isso por aí. Não é minha pretensão dar uma aula sobre leitura dinâmica, né? Mas o fato é que você amplia, em resumo, você amplia o seu campo visual e você consegue captar mais palavras por vez. Assim, você lê mais rápido, batendo o olho, assim, pulando, como se estivesse pulando algumas palavras não necessárias, tipo pronomes, né? Enfim, assim, existem muitas técnicas de leitura dinâmica, como eu falei, não é minha pretensão esgotar esse assunto aqui, eu estou só citando quais são os métodos, né? Então, existe leitura dinâmica para quem quiser também ler rápido aí. Eu confesso que eu não uso muito, mas para algumas leituras que eu percebo que são mais fraquinhas, bem entre aspas, tá? Eu leio muito livro assim que sai sobre produtividade por conta do meu trabalho, e às vezes eu pego um livro ali que eu tô vendo que vai falar coisas que eu já sei e tudo mais, eu só bato o olho, eu faço uma leitura dinâmica para conseguir ler mais rápido. Mas quando é uma leitura com foco em aprendizado, eu acho que essa leitura dinâmica pode ser feita como resumo, como uma forma de ter uma visão mais abrangente, mas eu não diria que a leitura dinâmica é a melhor para o aprendizado. Porém, eu tenho certeza que existem especialistas em leitura dinâmica que vão dizer que pode sim. Aí eu recomendo que vocês procurem essas referências, tá? Uma leitura analítica é uma leitura mais profunda, mais questionadora, com o objetivo de entender completamente o texto. Então, é muito a minha abordagem quando a gente fala em estudo de livros. Então, a gente vai analisar a estrutura do texto, vai avaliar argumentos, vai refletir sobre o conteúdo e continua abaixo também com a leitura crítica, que é você fazer uma avaliação ativa do texto, questionando a veracidade, a lógica, a relevância dos argumentos apresentados, além de considerar o contexto e as possíveis implicações do mesmo. Então, a leitura analítica, crítica, você vai lá nas referências bibliográficas, você vai ver que o autor está se baseando para falar naquilo, né? Você vai um pouquinho mais na raiz da coisa toda do que apenas na leitura do texto em si. A leitura ativa, como eu falei, inclui fazer anotações, sublinhar, resumir, questionar o texto enquanto lê, transforma a leitura em um diálogo entre o leitor e o texto, foi o que eu falei nos slides anteriores. A leitura estrutural é uma técnica focada em compreender a estrutura de organização do texto. Então, quais são os títulos, subtítulos, introdução, conclusão, para você conseguir obter essa compreensão geral antes da leitura mais detalhada. Então, são esses métodos de leitura que você pode aplicar dependendo do seu propósito com o texto em questão.